Bom dia, ovelhas amadas do Senhor Jesus. 24 de dezembro de 2023, véspera de Natal. O dia em que o mundo celebra o nascimento de Jesus. Mas será que celebra mesmo? Ou simplesmente é usada esta data como uma forma de venda, de mercado, de comércio? Papai Noel que entra e toma todo o espaço que seria de Jesus, o aniversariante, o Espírito Natalino que chega e toma o lugar do Espírito Santo. E é aí que eu quero entrar, é aí que eu quero chamar sua atenção, porque esse devocional vai ser muito especial. Eu quero pedir que você se inscreva no canal do YouTube agora, dá um like nesse vídeo. E depois nos comentários você pode comentar aí, conforme você for ouvindo, se concorda, se não concorda, se entendeu ou não conseguiu entender o que nós queremos passar para você sobre o Espírito Natalino e o Espírito Santo, Papai Noel e o Senhor Jesus. Porque, na verdade, tudo isso tem sido por muito tempo já usado como um comércio. Se é Jesus o aniversariante, ele tem que ser celebrado. É o Espírito Santo que convence, que perdoa, que fala sobre perdão, que convence sobre liberar o perdão, e não é o Espírito Natalino, por favor. E a gente sabe que nestes dias as pessoas são tomadas desse tal de Espírito Natalino. Olha o que o Espírito Natalino faz, une famílias, tem briga de trânsito que foram separadas pelo Espírito Natalino. E eu quero afirmar para você, sem sombra de dúvida, que isso tudo não passa de uma ilusão. Não é o Espírito Natalino, não tem nada a ver com o Papai Noel, e sim com o propósito pelo qual Jesus veio ao mundo. O propósito pelo qual Jesus nasceu. Vamos ler e entender primeiro aqui em Mateus capítulo 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado, pelo nome de Emanuel, o que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Ou seja, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo em Maria, a Virgem Maria. Ela não havia se deitado com nenhum homem, ou seja, Maria era pura. Quando Jesus fala sobre a noiva, sobre a igreja, ele se refere também a alguém puro, ou a noiva que precisa ser pura para receber o melhor que vem de Deus. Se Maria não estivesse pura, não poderia conceber Jesus. Teve que José compreender e entender o propósito. Você vê que é uma junção de coisas que precisa acontecer nas nossas vidas. Se Maria e José não entendessem o propósito, ela não poderia, então, realizar o plano de Deus para a humanidade. Ela precisava estar pura, ela precisava não ter sido tocada, não poderia, ter sido tocada, teria que estar como ela estava, cheia de pureza. Vem o Espírito Santo e coloca a semente. Jesus revela o melhor de Deus para a humanidade. Olha que coisa extraordinária. E eu fico imaginando, José precisava estar preparado para isso. Não é qualquer homem que a sua esposa iria chegar para ele e falar: estou grávida, não me deitei com ninguém, foi o Espírito Santo. Claro que ele não iria aceitar, mas José entende então o propósito. O anjo fala com ele através de um sonho e diz: não despreze a tua mulher, porque ela
vai conceber, que ela dará à luz a um filho, a um menino, e você vai dar o nome dele para ele de Jesus. E José aceita e recebe isso. Ou seja, a revelação é para quem consegue receber a revelação e entendê-la. Precisa estar preparado para ela. O secreto, o profundo de Deus, não é para todos, mas para aqueles que estão dispostos a entender o propósito. Quando José ouve isso, ele acorda e recebe Maria, já então grávida de Jesus, esperando Jesus, sem ter se deitado com homem algum. Quando você entende o propósito, você aceita o processo. Na nossa vida não é diferente. Quantos que desprezaram o propósito porque não quiseram suportar o processo? Um momento de dor, até de vergonha. Você imagina José andando com Maria, grávida, e outros sabendo que ela não havia se deitado com ele ainda. Ele suportou. Talvez ele teve que enfrentar, vamos pensar nos dias de hoje como seria a humilhação por parte de José, do que ele não seria chamado. Mas olha quem Maria estava gerando. Quando você está gerando algo de Deus dentro de você, e você sabe que uma hora você vai dar luz a isso, que é o propósito de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, você não se preocupa com o que vão falar, com o que vão pensar, com o que vão dizer. Se você carrega o propósito dentro de você, vivendo o processo, você se alegra. Quando a pessoa entende o propósito que já está nela, porque o propósito já se fez em nós, que é a vontade de Deus. Só que tem um processo a ser vivido até que isso venha a se cumprir. Foi o que aconteceu com Maria. Passado o tempo, ela vai dar luz a Jesus. Vem os reis, a visita dos magos, capítulo 2 em diante. E o propósito de Deus começa a se cumprir, mas nada foi fácil. De repente, o rei ordena a matança dos inocentes. Herodes, enfurecido, manda matar todos os meninos que nasceram naquela redondeza. Maria e José têm que pegar de madrugada Jesus e fugir para o Egito. O processo doloroso poderia ser mais fácil. Deus, já que era Jesus, Deus não poderia então ter preparado o ambiente ali. Deus não vai preparar ambiente de situações favoráveis. O processo tem que ser vivido, suportado, para se conquistar o propósito. Maria vai para o Egito, Herodes mata muitos inocentes tentando encontrar Jesus. Não encontrando Jesus, passado um tempo, o menino já tinha 5, 6 anos de idade, o anjo aparece para eles outra vez. Olha o tempo, entenda o tempo, a época das coisas. Aprenda a suportar esses processos que são necessários para que o propósito possa se cumprir. Eles voltam do Egito e aí João Batista aparece. João Batista começa a preparar o caminho. João Batista começa a evangelizar com dificuldade, com sacrifício, a ponto de ser pedido a cabeça dele numa bandeja. É o processo, meu irmão. Se você não está pronto para viver o processo, como você vai desfrutar do propósito? Eu quero convidar você a fazer uma reflexão. De final de ano que está chegando, hoje é véspera de Natal. Você tem suportado o processo com afinco para viver esse propósito de Deus para a sua vida? Porque Jesus nada mais é do que o maior propósito de Deus para toda a humanidade. Quando você o recebe como Senhor da sua vida, começa um processo. Ainda não é o propósito. Aceitar Jesus não é o propósito. Aceitar Jesus é o início do processo. Para que possamos desfrutar do propósito, qual Ele pagou um alto preço. A salvação eterna, a vida eterna. Você precisa perdoar alguém? É doloroso? A pessoa te caluniou, te condenou, te colocou numa cruz de cabeça para baixo. Perdoe. Você precisa pedir perdão para alguém? Vai lá e peça, mas com sinceridade. Você precisa se perdoar, parar de se martirizar, de se culpar. Se perdoe. Se perdoe. E inicie esse processo, que talvez vai ser doloroso, mas que vai te trazer a realização do propósito. Deus tem um propósito na sua vida, mas tem que se viver o processo, aceitá-lo, enfrentá-lo, para se viver esse propósito de forma completa e plena, tá certo? Que o Senhor possa te dar clareza, que o Senhor possa abrir os teus olhos, que você possa enxergar
que você possa ver com clareza, que Ele possa revelar no teu espírito aquilo que precisa ser revelado. Que você possa ter clareza na decisão ou nas decisões que precisam ser tomadas. Que você não seja mais enganado por espírito natalino ou por qualquer outro espírito que seja. Mas que o Espírito Santo te revele a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Creia nisso. Feliz Natal. Deus abençoe a todos e até amanhã.